Tá. Tudo bem? Tudo bem, claro. Mas, bom, não tem problema em você começar a fala de maneira alguma, Lívio. Até porque as meninas... existe uma coisa chamada lugar de fala. Grosso modo, esse é um termo que a Djamila Ribeiro fala muito, né? E tentando ser simplista, o lugar de fala é a experiência que eu vivo, sendo que eu sou, estando onde estou, nas vivências que eu tenho, não só individuais, mas principalmente o lugar que a minha fala ocupa na sociedade. Antes de passar para as colegas, porque eu imagino que muitas estejam digerindo, porque esse documentário fala de nós, fala dos homens também, mas o protagonismo em questão é o lugar da mulher na sociedade. Vários elementos são trazidos aí. Buenas. Primeira coisa, a sociedade é estruturalmente machista há muitos séculos. Então, isso está posto, e não é a sociedade brasileira apenas. Quando a gente estuda os impactos do machismo na subjetividade das mulheres, a gente vê que ele está presente em todas as nações, inclusive naquelas nações entendidas como mais equânimes, igualitárias. Então, o machismo ele está posto há séculos no mundo. Bom, primeira questão, a partir da sua fala, né? Você não percebe, provavelmente não porque você foi criado de uma forma protegida dessa realidade, porque os homens não são trabalhados e preparados, as vivências sociais dos homens não são para que eles olhem para a realidade e as necessidades femininas. Então, a sociedade, ela estabelece que o topo da cadeia social é o homem branco, é o homem não preto. Então, qual é a regra da sociedade? O macho adulto branco sempre no comando, que é uma música do Caetano Veloso. Então, essa é a lógica. Então, o homem, ele cresce sendo criado para não olhar o diverso, não considerar o feminino, exceto naquilo que diz respeito à mulher a serviço ou nessa relação de dominação sempre inferior à figura masculina. Então, a regra é ser homem branco. O resto é o resto, no que diz respeito à tomada de poder. E nisso, todos nós, homens e mulheres, crescemos nessa lógica social, nessa construção social dos papéis, já que estamos falando de representações sociais, né? Representações sociais e papéis sociais. Então, o homem não enxerga, porque para ele esse mundo não lhe traz eco, não lhe traz sensibilidade. Ele não é preparado para isso. E aí, alguns, ao longo da vida, eles vão ter contato com isso, porque serão chamados a olhar para isso. O interessante, Lívio, é que precisa de um homem para fazer outro homem respeitar as mulheres. E isso é da lógica estrutural machista. Não basta que as mulheres digam: temos o direito a sermos levadas até tal lugar. Provavelmente as tuas alunas falaram para ele: nós sofremos assédio. E daí? Isso é mimimi de mulher. O lugar de fala desse motorista jamais vai deixá-lo em contato de verdade com o que é isso. E por mais que você, enquanto professor, tenha feito esse movimento empático, porque foi um movimento de empatia o que você fez, você as acompanhou, você fez a função do homem que está ao nosso lado, mas também tem um elemento aí, só um macho para fazer outro macho respeitar, e isso é posto em sociedade. Elas deveriam ser respeitadas por elas mesmas. Será que se fosse uma professora a acompanhá-las, né, este homem teria agido da forma que agiu? Será que teria gerado a repercussão de fazê-lo respeitar aquela necessidade? Provavelmente não. Outra questão, né? É evidente que pelo mundo ser liderado e dominado pelos homens brancos,
há uma tendência a minimizar essa realidade feminina, chamando isso de mimimi. Só que o espectro do machismo estrutural nos leva desde coisas até pueris, sem grande importância, como, por exemplo, meninas devem vestir rosa e meninos vestir azul, que é uma coisa que não traz grandes impactos diretos na sociedade, mas a mesma regra, as mesmas representações sociais que estabelecem que menino veste azul e menina rosa, são as regras que fazem os homens entenderem que as mulheres são sua propriedade. E aí a gente tem desde o rosa e o azul até o feminicídio, que é a morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, que é a ideia que os homens têm de que nossos corpos e nossas existências são propriedades dos homens. Então a gente tem no extremo coisas aparentemente bobas, mas que representam um conjunto de fenômenos que nos mata, nos estupra, nos agride dia a dia. Mulheres como eu, que não performam feminilidade, mas que performam representações sociais de feminilidade e masculinidade, são estupradas corretivamente para mostrar para nós o que é o certo, o que é o bom. Então, na verdade, né, falar que o machismo é estrutural nos fala de um amplo espectro de violências e violações, fala de sexismo, que é o kit mulher, kit homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, e tudo que desviar disso deve ser atacado e rechaçado. Mulher esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque, para boa parte das famílias, né? E isso é naturalizado, essa é a questão. Não é uma questão de escolha dos gêneros dentro dessas representações sociais. O sexismo fala de kits rígidos do que é ser homem e o que é ser mulher. E nisso ele enrijece também os homens. Mas meu foco não vai ser nos homens, porque eles não são mortos pelas mulheres por serem homens. Nós somos mortas pelos homens por sermos mulheres. Nós temos mais de 10 estupros coletivos por dia no Brasil. E a ideia de que os homens, unidos em torno dessa desigualdade e dessa opressão, podem lidar com a mulher como um objeto usurpável e violável. Tivemos agora recentemente o caso do Robinho, né, que veio à tona, onde ele diz, o problema é o movimento feminista. Não, o problema é o machismo estrutural. O movimento feminista, seja lá quais forem as linhas do feminismo, desde o radical, passando pelas linhas mais dialógicas, como o interseccional, o feminismo não é o oposto de machismo. O machismo nega direitos, ele gera desigualdade e opressão. O feminismo busca equidade, né? Que nós sejamos igualadas na nossa diferença. Não é que as mulheres se tornem homens, mas é que as mulheres sejam respeitadas na sua manifestação do que é feminino, né? Então, quando a gente fala de uma sociedade estruturalmente machista, isso insere um conjunto de questões e maneiras que a gente precisa aprender a achar legal. Não, não é legal. Não, não é bacana. E a gente vê isso acontecer nos mais diversos lugares, né? A gente vê isso acontecer da mesa de bar até a mesa de uma defesa, por exemplo, de dissertação de doutorado e mestrado, onde alguns intelectuais homens podem, de forma sutis, depreciar a produção intelectual de mulheres. Então, a gente vai desde os lugares mais simples. Então, isso não tem a ver com conhecimento sobre a temática, né? No direito existe uma expressão que diz assim, ninguém pode se furtar de cumprir a lei alegando desconhecimento da lei. Na verdade, isso não se dá por falta de conhecimento, isso se dá por uma estrutura alienante. E a alienação traz em si a ideia de um poder que se impõe sobre o outro, sobre uma outra realidade, e diz assim, a regra é ser homem, e nós ditamos as regras sociais.
E vocês, mulheres, são oprimidas pelo discurso dominante, que é o discurso do macho adulto branco, sempre no comando, como nos diria Caetano. Então, o que nos cega, o que distancia os homens da sutileza da vivência de ser mulher, é o fato de que os homens não precisam pensar na realidade da mulher, porque o homem é o lugar de poder. Então, o que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Nós temos vivido uma revolução racial, de gênero, de diversidade de gênero, né? O que as mídias sociais nos jogam nas realidades hoje. Então, hoje talvez esteja mais difícil das pessoas dizerem que não têm acesso. E, de fato, né, décadas atrás, isso se dava de uma forma menos difundida, assim, né? Nós tínhamos menos acesso à informação, era mais limitado o acesso à informação. Mas o que faz, Lívio, com que os homens não cresçam olhando para isso é justamente o fato de que nós temos uma sociedade estruturalmente machista que fala do lugar do homem sempre em primeiro lugar. O restante não importa, é o que diz a sociedade, né? E uma questão importante que me parece aí que a gente precisa refletir, né? Que algumas mulheres, que tem gente que diz, mas tem mulher que é machista também. Veja bem, a mulher jamais poderá ser machista, porque de fato o machismo ele parte de quem está no lugar de dominador. Nunca o dominado será o dominador. A questão é que a mulher reproduz o discurso machista, porque ela também cresce entendendo que o lugar dela é inferior. Então, algumas de nós se resignam e tentam se identificar com esse poder para que sejam mais aceitas. A mulher bacana é aquela que não é chata, não fica apontando machismo em tudo. É óbvio, não é fácil e não é agradável ser questionado se você cresce na lógica de que você é o centro de tudo, né? Então, eu tive uma aula no semestre passado do direito, em que veio uma grande colega, uma grande amiga, fazer uma fala. A gente estava tendo uma questão muito séria, eu não vou entrar em detalhes, e aí trouxemos uma palestra, uma aula, uma advogada que estuda aprofundadamente as questões de gênero, e ao final nós tivemos a seguinte observação, e ela tem uma capacidade dialógica muito interessante, né? E ela consegue falar o que tem de ser dito, e às vezes alguns homens sentem, que legal, essa é a mulher legal, ela fala sem nos agredir. Poxa, nós somos mortas porque somos mulheres, né? E a gente tem que tomar cuidado e passar pano. Não necessariamente. Nós precisamos dizer o que tem de ser dito. Nós temos de abordar o que tem de ser abordado. E não precisamos ser agradáveis, porque não é agradável não poder ficar numa esquina, porque você vai ser assediada e talvez até violentada se você estiver sozinha, né? Ou estiver em menor número. Então, é muito difícil estar nesse lugar. A gente não tem que ser doce para falar de algo que é muito amargo, né? Então, essa é uma fala de entendimento e reflexão, né? A partir do que esse documentário nos traz, e acho muito interessante que a gente possa ter essa fala, porque a sua fala nos abre a possibilidade de fazer diversas reflexões. Meninas, digam lá, Débora, Marta, Lidiane, Maiara, e aí? Eu acho que... nossa, tem tanta coisa para se pontuar. Primeiro, quando fala sobre o início, como nós entendemos as mulheres e como, desde lá atrás, a nossa visão, a história, né, traz a ideia de que a mulher é menos. E quando ela cita Eva, Adão, é uma coisa assim que muitas pessoas
justificam a submissão, né, da mulher em cima disso. Então, nós já viemos de um histórico de submissão. Esses dias eu estava discutindo com um amigo sobre uma mulher que ela acabou pedindo desculpa por usar uma roupa, algo do tipo. Foi uma história assim. E eu falei assim, nossa, algumas pessoas estavam falando que essa atitude foi bonita dela, por pedir desculpa, mas eu falei assim, não, ela foi ensinada a ser assim, sabe? Ela foi ensinada a ter que se diminuir, a ter que pedir desculpa pelo espaço que ela ocupa, pela roupa que ela veste, pela forma que ela fala. Então, e há um tempo atrás, estava tendo uma discussão sobre feminismo e feminazi, e eu achei muito incoerente. Eu falei assim, não existe essa coisa de a feminista é a que luta por igualdade, a feminazi quer que a mulher domine. Não é isso. Feminazi é uma maneira de você diminuir o movimento feminista, fazendo com que as pessoas associem a um grande genocídio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, uau! Quanto a gente tem que mudar em relação a isso? Quanto a gente ainda tem que evoluir para que aconteça alguma coisa? Uma mulher ocupar um cargo público hoje em dia? Meu Deus, isso não existe, sabe? Uma mulher ser uma senadora, uma ministra. A gente tinha a Carmen Lúcia, mas, tipo, lá dentro era só ela que estava, sabe? Pouquíssimas mulheres chegam àquilo. Ou, por exemplo, passa no trânsito, a pessoa nem vê, cara, e já fala, ai, mulher, nem viu, e já deduz isso. E não é uma coisa que você fala assim, ai, Marta, isso era da coisa dos meus pais de 1990. Não, isso é coisa do dia de hoje. É coisa assim que você saiu, você já vê, sabe? Não, a gente tem que mudar essa imagem de quem nós somos e o respeito. Essa história de respeito se dá, isso é mentira, sabe? Não é respeito se dá, o respeito já nasceu comigo, eu tenho direito. Já é uma condição pré-existente, não é se dar o respeito. Ah, eu tô saindo com uma roupa curta, então não tô me dando o respeito. Não é questão disso. O respeito já é meu. Ele já tá comigo, já nasceu comigo. Ele não tem nada a ver. A gente estava discutindo na aula de sistêmica sobre como isso é ensinado, isso é passado de geração em geração. E nós estávamos falando que qual criar um filho ou criar uma filha tem muita diferença entre a criação dos dois. Primeiro, na questão da divisão das tarefas domésticas, que, obviamente, quando vai dividir, o filho fica ou com uma coisinha bem mínima ou com quase nada, e a menina fica com quase tudo, por exemplo. E aí, desde aí, a gente está ensinando os lugares. A gente está colocando lugares, está colocando papéis. Quando eu chamo minha filha para me ajudar a arrumar o quarto dela, e aí eu arrumo o quarto do meu filho, ele está totalmente bagunçado. E isso vai sendo ensinado, isso vai sendo propagado, né? E quando o meu filho faz uma coisa dentro de casa, meu Deus, nossa, como ele me ajuda. E a filha, tá tudo bem. Então, assim, nós ensinamos as pessoas a serem assim. Mas o porquê? A troco de quê? Isso que a gente tem que começar a racionalizar esse tipo de coisa. Sabe? Eu sou obrigada a ouvir uma piadinha sem graça e ter que achar engraçado porque todo mundo tá rindo? Também não. Eu tenho de. Ai, mas é militante, né? Hoje em dia tá muito em alta essa palavra. Ah, você é militante. Não é que nós somos militantes, mas é que a gente tem que expressar o que está acontecendo. Uhum, uhum. É que, na verdade, é vivitante, porque a gente vive isso. A gente vive isso está nas nossas vidas, né? Isso está nas nossas vidas. Então, militar, ok, mas é vivitar, porque se a gente não viver sob essa lógica, a gente é como se nós jogássemos num time contra nós. Não tem como. É como a situação em que eu estava uma vez no aeroporto, numa fila para pagar o estacionamento do meu carro, pegar o carro e ir embora. Na minha frente tinha um homem jovem, de uns 20 e poucos anos, e uma mulher jovem, de 20 e poucos anos. Quem conduziu o avião que viemos foi uma piloto, mulher, né? E aí a própria
outra mulher estava dizendo, nossa, eu fiquei apavorada quando eu vi que era uma pilota, né? Não era um piloto. Porque mulher tem que entender, dirigir avião não é para mulher. E o cara tentando contemporizar que talvez ela não estivesse... O que ela estava fazendo? Ela estava reproduzindo, e havia uma situação de sedução entre eles, me parecia. Ela estava se colocando num lugar de depreciação de todas as mulheres, né? Ela estava dizendo, olha como eu sou uma mulher agradável, eu entendo o nosso lugar enquanto mulheres, que não é pilotando um avião. Quer dizer, uma reprodução de machismo sendo feita por uma mulher, na tentativa de ter talvez um ganho secundário, de se mostrar uma mulher mais amena a essa dominação e desigualdade, né? E, na verdade, a gente só está falando de direitos iguais, não da sobreposição. E a ideia da feminazi, Marta, é exatamente isso, é a ideia de entender e depreciar as linhas que são mais ferrenhas, porque entendem aprofundadamente que o machismo não se refere só à cor da roupa de um gênero e outro, mas se refere a toda a construção da subjetividade da mulher. Nós crescemos entendendo que somos menos, entendendo que tudo bem a gente identificar como uma guerreira, que faz milhares de coisas. Não, nós não temos de ser guerreiras, nós, se não quisermos. Nós temos que viver a vida, sem precisar de guerrilha, né? Quer dizer, porque há também aí uma hipervalorização dessa mulher guerreira, que dá conta de tudo, porque a mulher é mais resiliente. Não, nós precisamos construir isso se nós quisermos existir com menos opressão. Então não é bonitinho, não é bonzinho, é uma necessidade da existência feminina, e não é legal, não é bom. Né? Eu tenho uma pergunta que eu faço sempre para as minhas amigas, né? Amigas que acabam ocupando lugares interessantes aí no mercado de trabalho. Eu digo, aonde você estaria hoje se com essa carreira, com essa história, você fosse um homem? Você estaria onde você está ou você estaria num lugar mais alto dentro dessa escala de reconhecimento social e econômico do trabalho, né? Quem mais, pessoal? Vamos lá, temos um pouquinho de tempo, mas vamos aí até onde a gente quiser. Mais alguma observação sobre o documentário? Então, professora, uma coisa também que me chama atenção é tipo assim, né? Eu não trabalho, né? Eu estou em casa, estou falando de mim, né? Praticamente, eu morava em Maceió, vim para cá, então eu sou uma mãe, digamos, solo. Embora eu seja casada, meu esposo, ele trabalha viajando bastante. Então, ele vem, às vezes ele passa 30 dias, já chegou a passar 3 meses, às vezes ele passa um mês aqui, vem, vai, enfim, eu fico só com as meninas. Mas quando ele chega, que ele está em casa, ele é bem participativo, sabe? Ele ajuda a lavar uma louça, ele passa um aspirador na casa. E as pessoas chegam e falam, nossa, que marido maravilhoso, né? Porque ele está te ajudando, como se eu fosse premiada por também ter um homem que colabore também no serviço doméstico quando ele está aqui, né? E eles enfatizam assim como se fosse o auge, mas sendo que ele estando em casa também, tipo assim, para ele é natural me ajudar a fazer as coisas, não é? Ele não está sendo o super-herói ou o máximo, né? De poder participar dessas atividades assim comigo. Então, assim, é como se o homem, não, ele trabalha, eu vejo pela minha sogra, pelas pessoas mais velhas, eu digo até por essas meninas mais jovens também, de que a mulher, no caso, tem que dar conta, tem que fazer sozinha, tipo assim, eu sou obrigada a cuidar do serviço doméstico e ele não tem que me ajudar. Supondo assim, nós temos 2 carros, vou te dar um exemplo, um carro melhor e um carro mais inferior. Se eu dirijo o carro melhor, quando ele vai trabalhar, ele vai com o carro mais inferior, porque ele pega a pista e eu fico com o melhor. E se os 2 estão em casa, quando ele viaja de avião e deixa os 2 carros, a minha sogra se incomoda porque eu estou no carro melhor. Porque eu tenho que estar no carro mais inferior. Porque eu não deixei esse carro novo em casa e andasse no Uno, digamos, um carrinho mais simples. Aí eu fico assim, às vezes, tão chocada, sabe? Até com perguntas, com questionamento.
por que eu estou usando o carro melhor? E, nossa, eu fico assim, bem revoltada mesmo. Uma série de representações que a sua fala traz, né, Lidiane? A coisa da divisão do trabalho, né? A coisa, através de um carro, o que está sendo dito, reproduzido por uma mulher, inclusive. Você tem que ficar com um carro que alude à sua representação social, ou seja, mulheres são inferiores aos homens. Aceite o seu lugar na representação social e fique com um carro que tem a ver com o seu lugar. É isso que diz, de uma certa forma, é isso que está sendo dito numa mensagem implícita, né? E que gera aí um grande desconforto, porque não fala só de um carro, fala de muito mais coisa, tem muito mais simbolismo nessa fala, e ela incomoda por isso, né? Quem mais, meninas? Maiara, Débora? Ah, Karina, eu tenho tantas situações, principalmente por ser gestora, né? Eu já sou gestora há muito tempo, sim, desde antes da Anhanguera eu já fui, e é nítido o quanto que existe preconceito, por mais que a pessoa não fale, tá ali velado, sabe? Já, assim, uma coisa que é batata. Vai fazer banca, por exemplo, de professor, né? Tá na sala eu e, por exemplo, eu sou a chefe, né? Sou gestora, mais 2 coordenadores que são homens mais velhos. O professor, ele entra na sala, para quem que ele se dirige? Pro homem. E assim, ó, às vezes passa a banca inteira, a pessoa sequer olha para mim. Ela se dirige sempre para quem? Pro homem. Para quem, não sei se você conhece, tem um coordenador que ele é mais velho, o Breno. Então, o Breno é a representação do chefe, né? Então, assim, para quem, assim, pergunta, já chegou às vezes de eu fazer pergunta em banca e praticamente a pessoa responder de qualquer jeito, e daí, no final da reunião, quando ela descobre que eu sou a gestora, a pessoa muda. Então, é uma coisa que é muito, assim, fica muito nítido, o quanto que a mulher tem o lugar dela ali. Ela não vai ser a chefe de 2 homens mais velhos que ela, que parecem ser mais bem-sucedido. Ela tá ali participando, pode ser que ela seja secretária, já tem o seu lugar certo, sabe? Então, isso é uma coisa que quem trabalha com gestão, as mulheres que trabalham com gestão, elas passam isso assim, diariamente. Não adianta. É diferente você ter que passar. Assim, são coisas que, lógico, eu tive que ir trabalhando algumas habilidades, você vai tendo que se virar de acordo com a situação, né? Você tem que pensar em estratégias que funcionem, porque eu também não vou desistir, né? Mas é diferente eu pedir uma coisa e uma pessoa que tem o mesmo cargo que eu, que for homem, pedir a mesma coisa. É assim, é muito diferente. Então, assim, realmente eu acho que é só você ser mulher para você saber como é isso. Exatamente. E aí, eu vou colocar mais um elemento. E existem dentre nós mulheres que são mais vulneráveis. E nesse recorte da vulnerabilidade, a mulher preta, ela acrescenta a vulnerabilidade da questão racial. Quando a gente vai... Sim. Né? É um abismo, né? É um abismo. É um abismo. Né? Então, é importante também aí fazendo uma crítica ao feminismo que não abraça a mulher preta, porque uma coisa é nós lutarmos pelo direito das mulheres, né? Inclusive em muitos momentos da história do próprio movimento feminista virou as costas para as mulheres pretas, né? Enquanto a gente, mulher branca, estava lutando para trabalhar, as mulheres pretas já estavam trabalhando há décadas e décadas, se não século, né? Escravizadas ou
trabalhando enquanto trabalhadores de funções mais simples e precarizadas dentro da representação social de sucesso em relação ao trabalho, né? Então, a gente não vai falar de inferioridade no sentido da qualidade e característica do trabalho, mas dentro da representação social das profissões, elas ocupam lugares que são vistos na representação social como inferiores, como menos complexos e, consequentemente, com remunerações menores, né? Então, quando a Djamila Ribeiro fala do lugar de fala, ela fala dessas coisas, né? E que nós, mulheres, consigamos olhar para todas nós, inclusive e principalmente daquelas que precisam de mais acesso, de mais abertura para a voz, né? E que a gente consiga também contemplar a outra mulher que é preta, que é lésbica, que é, enfim, em todas as configurações que vão trazendo recorte de vulnerabilização, né? Como sou no mundo, né? Eu sou uma mulher que jamais escondo a minha orientação sexual, até porque hoje está impossível. As pessoas olham e veem em mim a representação de uma mulher lésbica. Mas é fundamental que eu me posicione assim. E é interessante porque a forma de ataque, ela se dá diferente, né? Antigamente, eu era atacada de uma maneira mais frontal. Atualmente, as pessoas pensam no ataque, mas manifestam quase nunca, né? Então, daí a gente fica sabendo dos ataques depois. Por quê? Porque se insere um lugar de poder, né? De uma mulher com uma certa idade que ocupa determinados espaços em determinadas posições. O desrespeito, ele se mantém tal qual, só que a manifestação passa a respeitar algumas regras. Eu não vou achincalhar toda a mulher frontalmente. Algumas eu vou achincalhar de uma outra forma. Eu vou depreciar num outro movimento, né? E aí, gente, tem a ver com poder, dominação, né? Que é um jogo complexo, imbricado, né? Eu estou aqui olhando para os meus livros para ver leituras, eu vou pensar melhor sobre leituras indicadas, mas eu indico aí o livro eu queria pensar em autoras brasileiras, mas eu só consigo olhar aqui para Bell Hooks, no Ensinando a Transgredir. Tu és da pedagogia também, né, Débora? Tu já leste esse livro, na Pedago, Ensinando a Transgredir? Não, nunca li. Nunca li, Karina. Eu vou procurar. Bem bacana, viu? Bell Hooks ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade. Vale para todo mundo, pessoal, tá? É um livro muito bom, que vale muito a pena, tá? Talvez vocês consigam ele em PDF. Ele fala da questão da mulher preta, né? Enfim, não vou dar spoiler, mas dessa questão da educação como algo que nos liberta, que nos traz conhecimento, visão, aprofundamento, argumento e, às vezes, resiliência para lutar, para seguir lutando, se esse for o único caminho. É o que você fala quando você diz, precisei construir estratégias, porque tem outros elementos. Mulher na liderança, mulher jovem na liderança, né? E, por vezes, quando essa jovialidade vem com beleza estética, né? Ela faz com que o que seja visto é só um elemento da mulher enquanto objeto de desejo, né? A ideia da secretária que tem um envolvimento afetivo com o chefe, porque, né? Bom, enfim, são essas construções de representações sociais, né? Queridos, nós vamos precisar encerrar, já estamos aí 11 horas e 5 minutos. Fica, então, a indicação, eu vou mandar isso por e-mail para vocês, eu vou mandar, inclusive, o link do documentário O Cárcere e a Rua, vou mandar o texto da revista Cult, que fala, né, sobre a masculinidade, para que vocês possam ler para a próxima aula. Fica a indicação da leitura apenas da unidade 3.3, porque vocês já vão ter o documentário para assistir, o material teórico sobre masculinidade para ler,
Então, deem aquela lida na unidade 3.3, que daí semana que vem a gente encerra esse recorte de adultez, e na outra a gente vai ter que, espero que dê tempo, né, que a gente veja as questões do envelhecimento, tá? E aí vamos ver os fenômenos envolvendo essa fase do desenvolvimento. Tudo bem? E aí semana que vem assistiremos ao documentário 10 minutinhos sobre população de rua para a gente pensar em adultez em relação com o trabalho, tá? Olhando para aqueles que concentram na sua vivência uma série de vulnerabilidades, mas muito tendo o olhar sobre a questão do trabalho e da ausência de, e todas as vulnerabilidades que decorrem e que compõem a população, pessoas em situação de rua, tá? Um grande abraço, bom feriado a todos e sigam lá, entrem no canal da professora, entrem no meu Instagram, teremos vídeos. Eu fiz uma livezinha rapidinha hoje do que a gente estava vendo no documentário, fazendo a indicação para assistirem o documentário que vimos e o Cárcere e a Rua. E mais tarde eu vou subir mais material aí para a gente se divertir, tá bom? Um abraço, meus amores. Até semana que vem. É para segunda seu trabalho, né, Karina? Sim, Martinha. Beleza. Tá bom? Oi, Karina, o trabalho tem como dar um pouquinho de um espaço maior para a gente fazer? Eu tive uns probleminhas pessoais, né? A minha filha passou por um pós-cirúrgico, eu nem peguei o material, eu tomei por fora, ainda nem vi a aula sobre o trabalho. Mas seria essa data, não teria como a gente conseguir colocar um pouquinho mais para frente? Lidiane, não. Porque assim, ó, o nosso semestre já está muito compactado. Eu preciso lançar alguma nota de trabalhos e eu costumo até carregar vocês, não fazer vários trabalhos, eu faço um único, que é para vocês trabalharem de uma vez só. E aí, no que vocês mandarem, eu já vou ter de corrigir, já vou ter de lançar, e a prova, ela tá aí. É uma loucura, né? Se o nosso semestre tivesse um pouco, com certeza nossos prazos seriam maiores, mas eu sinto muito. Mas assim, veja bem, me escreva se você tiver algum problema aí, muito mais potente, que não dê de fato conta, conversa comigo, a gente pode pensar em alguma estratégia. Tá bom, obrigada. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana e bom feriado. Até semana que vem, tá certo? Tchau, pessoal. Obrigada, Karina. Obrigada.